Olá, meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor de redação e nesse vídeo a gente vai falar sobre a introdução da redação do Enem. Para eu começar a redigir é básico que eu tenha uma tese. A tese é a alma do texto dissertativo argumentativo. Afinal de contas, o objetivo de eu estar produzindo aquele texto é justamente comprovar um ponto de vista. Então a introdução ela é composta do que nós chamamos de contextualização, que é dividida em abordagem do assunto, do tema e da problematização do tema. A minha introdução ela começa com o assunto, que no caso do tema do ano passado, de democratização do acesso ao cinema no Brasil, poderia ser artes. Depois eu passo para o tema, que é cinema. Eu mostro que existe um problema, sem um problema não haveria o meu texto. Esse problema é o quê? Nem todo mundo tem acesso. Uma vez configurado esse problema, eu apresento a minha tese que é preciso democratizar o acesso. Vamos agora então ver um exemplo dessa estrutura da introdução. A introdução existe para que nós possamos contextualizar o leitor sobre o tema acerca do qual eu vou discutir e também para que eu apresente a ele o meu ponto de vista sobre aquele problema que foi apresentado na proposta da redação na prova do Enem. Vamos então continuar nossa exemplificação usando a proposta do Enem 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. A introdução, como nós já vimos, ela deve contextualizar o tema e também apresentar o meu ponto de vista. Ela faz o seguinte caminho, essa contextualização, ela parte do assunto, chega ao tema, problematiza o tema e apresenta a tese. Então, se a nossa proposta é democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu tenho aí um assunto que é arte ou entretenimento, que é o assunto em que cinema se insere. Então eu sempre começo o meu texto pelo assunto. Se o seu tema é sobre a pandemia, você começa o seu texto falando sobre saúde. Se o seu texto é sobre evasão escolar, você começa o seu texto falando sobre educação. Isso vai facilitar a você, nós vamos ver isso num outro vídeo sobre repertório sociocultural. Isso vai ajudar a você a usar repertórios socioculturais genéricos. Então você já vai para a prova com repertório sobre saúde, educação, transporte, ou simplesmente, como nós vamos ver, um repertório sobre conflitos sociais. Olha que repertório bem genérico, e você vai conseguir inserir esse repertório em qualquer assunto que esteja aqui. Porque esse assunto vai sempre chegar no tema proposto e num problema relativo a esse tema. O que é um problema? Um problema apresentado no Enem é sempre um conflito social. Isso é muito importante que nós entendamos. O Enem ele sempre discute problemas advindos do fato de nós estarmos morando próximos, do fato de nós dividirmos funções socialmente, principalmente dentro da polis, dentro da cidade. Então é possível que você vá para a prova com repertório previamente criado. Nós vamos discutir isso com mais detalhe depois. Então a minha introdução tem um assunto, eu chego ao tema, depois eu chego ao problema. A nossa tese é importante discutir os principais entraves à democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos analisar aqui então essa introdução feita a partir dessa tese. A Revolução Industrial, notadamente a partir do século XIX, estimulou o crescimento econômico das cidades e, como consequência, provocou o deslocamento de um grande contingente populacional, de um grande número de pessoas, para os centros urbanos. Nesse cenário, uma preocupação era proporcionar arte e entretenimento para tanta gente. O cinema, então, surgiu como uma opção popular. Entretanto,
Na prática, hoje em dia, muitos não podem desfrutar da sétima arte, como é o caso de boa parte dos moradores do interior do Brasil. Sendo assim, é importante discutir os principais entraves à democratização do acesso ao cinema no país. Então vejam bem, o que está em verde aqui é o assunto. O que está em azul é quando eu chego no tema. Então aqui, olha, eu contextualizo, eu uso a Revolução Industrial como repertório sociocultural. Nós vamos depois explicar isso em um vídeo com essa função apenas. E eu parto aqui da inserção desse assunto dentro da questão da vida na cidade. Então, quando antes nós morávamos, os homens moravam na zona rural, um apartado, um distante do outro, então a gente não tinha tantas necessidades e, por conseguinte, tantos conflitos como existem hoje. A partir do momento em que essas pessoas vão morar na cidade, necessidades novas surgem. Por exemplo, a necessidade de entreter essas pessoas. Vejam, então, que na parte em verde que eu falo do assunto, eu digo que há necessidade de se oferecer arte, e depois eu digo que eu contextualizo, eu chego ao tema, dizendo que o cinema foi uma opção popular. De fato, o cinema sempre foi uma arte muito popular, uma opção que contenta a todas as classes sociais. Olha o entretanto. Esse entretanto aqui, gente, ele é essencial. O entretanto é o início da problematização, porque até aqui não existe problema, olha. Eu resolvi o problema. É preciso ter arte para todo mundo, entretenimento, é preciso haver essa arte, e eu coloco o cinema como opção. Ótimo. Mas aqui eu aponto o problema, olha, nem todo mundo tem acesso. Então eu cheguei ao problema configurado na proposta e finalmente eu apresento a minha tese. Ou seja, se nem todo mundo tem acesso, é importante discutir quais são os obstáculos, esses entraves a esse acesso mais amplo. Essa é a minha tese. A tese geralmente finaliza a introdução, tá? Então é muito importante que você, quando for ler redações, quando for praticar o seu texto, que você faça esse exercício de achar o assunto, o tema, o problema e a tese. Portanto, como a gente viu, a introdução é uma parte do texto que tem como objetivo apresentar a tese, apresentar o meu ponto de vista. Mas é claro que ela não pode conter só a tese. Então ela contém o assunto, o tema, o problema e a tese. Se o tema é cinema, o assunto é arte. Se o tema é manipulação do comportamento do usuário através do controle de dados na internet, o assunto é tecnologia. Aí eu posso aproveitar esse assunto para introduzir aí, por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, usar para o meu repertório. Então, assunto, tema, problematização do tema e tese.